Reiterar o agradecimento pela imprensa presente, em dizer que vocês são os nossos grandes colaboradores neste momento. A informação ela é a melhor arma para que a gente possa combater essa pandemia no momento. No que se refere à Secretaria de Educação, para poder responder à pergunta, Guilherme, é o ciclo mais forte que nós temos e foi o erro maior que a Itália cometeu. O aglomeramento de pessoas em salas de aula, de pessoas juntas em espaços escolares, em especial crianças, que têm uma imunidade mais forte que os idosos, provocou essa forma de se alastrar do vírus, porque de repente a criança adquiria, mas ia para casa, passava para um idoso e assim sucessivamente. No contexto local, as medidas foram essas que o prefeito anunciou. Nós estamos verificando, acompanhando os atos também da Secretaria de Saúde, o que é que o mundo está tomando de providência, o que é que o Brasil, o que é que o nosso Estado está tomando. E de imediato a suspensão é feita, porque nós temos escolas, a exemplo do Monsenhor Galvão, com 1.200 pessoas, salas de aula com 30, 35 alunos. Então, a primeira providência é que se suspenda. Há um prejuízo nesse sentido, porque nós prejudicamos o calendário escolar dentro da sua sequência lógica, mas as medidas já foram tomadas também. A informação aos professores, informação aos pais, informação aos alunos, à comunidade de forma geral, que não é férias, a gente está pedindo que as pessoas tenham essa consciência, não é férias, a gente precisa ter a consciência de que devemos estar em nossas casas, não transitando, não caminhando, não tendo uma rotina normal. Há uma mensagem muito comum que diz o seguinte, que é importante que nesse momento a gente se recolha para que amanhã a gente possa abraçar nossas pessoas novamente. Então, dentro do contexto da educação, a gente atende 5.500 alunos só da rede municipal, em média de 2.000 da rede estadual e mais 2.000 da rede particular. Tomamos a iniciativa de dialogar com essas entidades, com essas escolas, mesmo não sendo da alçada municipal, ter esse poder de suspensão, mas sensibilizamos os diretores para que eles também pudessem fazer. Tivemos uma colaboração gigantesca da rede particular, da rede estadual, em dizer que a medida que o município adotasse também seria seguida, porque não iria adiantar suspender as aulas no município e de repente a rede particular ficar mantida. Então, nesse sentido, Guilherme, é a preocupação e tomar o cuidado, já que tivemos os nossos irmãos italianos sofreram o que sofreram e a educação nesse momento foi um ponto crucial, porque foi a partir dela que se alastrou, da simples gripe como era pensada, essa pandemia que vem assustando e já é vista como mais perigosa do que até a Segunda Guerra Mundial, pelo número de mortos e contaminados que nós já temos hoje. Então a nossa providência é essa, e no que se refere a calendário, tem uma comissão que está montada, que a gente vai discutir ainda hoje com vocês, sobre um plano de contingenciamento e prevenção ao combate do coronavírus. Por área está sendo lançado esse plano. Logo depois dessa entrevista, dessa coletiva, nós temos outra reunião com esse grupo, que é formado pela Câmara de Vereadores, sindicato, representantes da rede municipal, estadual, particular e de outros órgãos e entidades, para que a gente possa apresentar o que cada espaço público ou privado deve fazer nesse momento. Que é muito importante, e mais uma vez reiterar a importância de vocês da imprensa. Vejam bem, ontem nós passamos um dia inteiro, tanto a Secretaria de Saúde, o Departamento Epidemiológico, descartando fake news também que foram criadas durante todos os dias. E aí eu vou destacar uma fake news que foi a mais forte. E de repente, quando essas fake news são lançadas, elas tiram o nosso tempo concreto, real, objetivo e necessário para poder desmentir. E foram as fake news criadas com as irmãs de São José, as freiras, como nós costumamos chamar. Ontem, irmã Gabriela teve que se posicionar com a nota pública por meio do vídeo, deixando claro que não estava hospedando italiano na casa dela, e são pessoas que passaram a vida inteira trabalhando na saúde do nosso município. Então, pedir à população também que tenham um cuidado com isso que se divulga o tempo inteiro. Tem uma pessoa contaminada na casa de fulano, na casa de Beltrano, porque isso alarma.
e isso tira a atenção dos casos concretos. Nesse mesmo instante que disseram que está ali na Casa das Freiras, a Secretaria de Saúde tem que estar indo em busca, chegando lá fake news. De repente deixou de atender uma demanda muito mais importante, mais severa. Então vocês da imprensa nos ajudem na sensibilização. Não é interessante para o município ver suas ruas vazias, a cidade está cinza, no sentido metafórico. Não é interessante, porque isso está afetando diretamente a nossa economia. A gente já está sofrendo impacto na economia de arrecadação. A arrecadação do Fundeb já caiu, a arrecadação do CMS já caiu. Então não tem ninguém contente com a situação. Não tem ninguém aqui dizendo que o coronavírus, o novo coronavírus, é algo que veio e que a gente está lutando. E quando Paula disse que nós saímos em linha de frente, claro que saímos. Observem que no momento que Cicero Dantas publicou o decreto 590, publicou a portaria formando o comitê, hoje um plano de contingenciamento, no outro, porque todos os municípios vizinhos seguiram as mesmas orientações. Então, para a população também ter essa tranquilidade e dizer que passamos esses últimos 3 dias só estudando e vendo quais melhores meios para que a gente possa se precaver. E caso aconteça, também já tendo nossas hipóteses de solução para poder dar conta dessa demanda que possivelmente pode vir a ocorrer no nosso município. Antes de passar para o prefeito Ricardo, Genivaldo, veja bem, ele disse no início e a gente vai reiterar, todas as medidas tomadas, elas não foram criadas por Cicero Dantas, são medidas que estão sendo tomadas embasadas em outras realidades. Então veja bem, ontem a portaria diz o seguinte, aproveitar também, temos Elitão ali que é o presidente da CDL, conversamos ontem à noite sobre isso. A orientação do município, ela é clara, é suspensão. Até o momento nós não temos caso confirmado. Se tiver caso confirmado, claro que a medida será mais enérgica. Mas a gente precisa dizer assim, não abra, porque o papel do município enquanto Estado de regulação, ele tem que dizer o que é correto e o que não é. Agora, as formas que a população recebe e acolhe as decisões, nem sempre são as que são indicadas. Caso necessário, caso se alastre, caso tenhamos confirmação, a Secretaria de Saúde, por exemplo, e os órgãos do município têm poder de prisão, poder de polícia mesmo nesse sentido, de buscar autoridade competente para poder tomar as devidas providências. Mas será que o município está preparado para quando essa doença chegar? Não é melhor prevenir antes? Mas a prevenção está feita, porque a gente já disse qual o caminho. Mas veja bem, a publicação foi feita ontem. Então a gente precisa entender que até a informação chegar ao outro, ela leva um caminho e ela é gradativa. A gente não tinha expectativa de dizer, feche hoje o comércio hoje, de forma obediente, amanhã ser fechado. A gente sabe que precisa sensibilizar. Não pensem que Ribeira do Pombal suspendeu a feira livre. Não pensem que não vai acontecer feira livre. Porque nossa população, boa parte dela, ainda não está inteirada acerca do problema, do risco e da gravidade do coronavírus. E aí eu volto a dizer, o papel do município é, dentro dessas práticas nacionais, estaduais e internacionais, é indicar o caminho, é dizer qual o caminho da pedra. Mas a gente não pode, nesse sentido, também criar, nesse momento, uma força-tarefa até policial e dizer feche, feche, feche. Vamos sensibilizar e a população entender. O município está tendo prejuízo com isso também. Não é interessante para nós no sentido econômico, não é interessante para nós no sentido real e objetivo do nosso dia a dia. Mas o nosso papel é regulamentador, é orientador. Então a gente precisa orientar. Cabe agora a donos de academia, como você citou, a primeira providência é se fechar. Será que os donos de academia que lidam com saúde não vão respeitar uma portaria publicada pela secretária informando que esses ambientes não devem estar abertos? Caso a secretária entenda que não está sendo cumprido, que medidas precisam ser mais enérgicas, serão enérgicas. Agora a gente precisa respeitar a temporalidade, foi feito ontem. Então a gente vai dar a temporalidade devida para as providências mais enérgicas surgirem. Bacana, Jeff, sua pergunta. Veja bem, primeira questão, não teremos recesso junino. Costumeiramente, no meio do ano letivo, em junho, a gente dá um recesso, que são férias de meio de ano, como a gente costuma chamar. Então, esse recesso, nós já temos consciência plena que ele não acontecerá, para poder suprir, porque nós suspendemos durante 15 dias.
mas possivelmente isso precise ser amplificado e aumentado. Outra questão que nós estamos pontuando bem, e as equipes estão trabalhando como home office, estão trabalhando em casa, principalmente na montagem da metodologia de aplicação do projeto de educação patrimonial e artística, o EPA, para que as aulas possam ser compensadas também por meio do EPA, desse projeto. Qual é nossa maior preocupação hoje e a preocupação de todos os sistemas municipais de ensino? Nós não temos dimensão de onde isso vai parar, nós só sabemos o estágio que nós estamos. Então, o governo do estado, por exemplo, decretou 30 dias de suspensão de aulas. Aqui nós decretamos 15, com possibilidade de mais 15 a posteriori. Então, a pergunta ela ainda fica no campo genérico para a minha resposta por conta disso. Não temos dimensão de onde isso vai parar. Nós só temos essa certeza hoje, que é a suspensão do recesso junino. O calendário é flexível, isso cabe deixar muito claro. Cabe ao sistema municipal, por meio da Secretaria do Conselho Municipal de Educação, regulamentar desde que haja essa necessidade, que é uma urgência, é um caso atípico. Então, de repente, as aulas podem ir para janeiro, podem ir para fevereiro, não ter férias, mas a gente não tem uma precisão hoje de resposta, porque a gente não sabe como isso vai continuar. Vejam bem, no início, a secretária Paula, ela falou sobre um plano de contingenciamento. Então, como hoje na coletiva não estão todos os secretários presentes, neste plano, que a partir dessa coletiva será apresentado e publicado, porque vejam, na portaria editada pela secretaria, lá dizia que nós tínhamos 48 horas para editar um plano. Então lá vai estar especificado, Secretaria de Saúde, e Paula já disse um pouco sobre isso, quais medidas para o hospital, quais medidas para o CAPES, quais medidas para a farmácia, Secretaria de Assistência Social, quais medidas para o CRAS, CREAS, a questão de fronteiras, cada secretaria está colocando o que lhe compete. Então esse plano está montado, só que o comitê, que foi instituído também por meio de portaria municipal, vai deliberar sobre ele hoje. Entenderam? Assim, a gente está dando algumas iniciativas no sentido de dizer como vamos fazer, mas o documento oficial ele sai hoje, que é um plano de contingenciamento. Volto a dizer, como tudo é muito novo, as medidas também são novas. Nós não temos como ter um parâmetro, por exemplo, para dizer, se faltar alimento em Cícero Dantas, em uma hipótese remota, nós não temos um parâmetro hoje, porque não temos um controle efetivo sobre isso. Então, no momento em que as questões vão vindo de lá para cá, de forma unilateral, de cima para baixo, na linguagem comum e popular, é a partir desses modelos que nós vamos criando nossos mecanismos também. Então, quando uma capital como Salvador se chegar a faltar, a medida que Salvador toma é a que chega na localidade mais remota, que é a nossa, que primeiro afeta o grande centro, para depois chegar nas comunidades mais distantes. A mesma questão foi do calendário, da medida relativa a abastecimento. São todas respostas que não são ainda objetivas, que a gente precisa deixar acontecer, deixar o dia amanhecer para saber como proceder. Claro que no momento em que o governo federal, o governo estadual disser, governos precisam tomar tais providências para o mercadoria X e Y, imediatamente o governo municipal adota, mas nem eles têm essa previsibilidade ainda. Então a gente não tem como ter uma resposta objetiva nesse sentido. A situação é tão grave, é tão alarmante, e o prefeito citou o caso do Fundeb, que é um misto de impostos que se configuram na arrecadação geral do Fundeb. Vejam bem, nessa situação, o país está passando por esse momento tão difícil, o presidente editou medida provisória indicando que os empresários cortem na metade o salário dos seus funcionários. Imaginem em que ponto nós estamos chegando. A medida provisória, vocês sabem que tem que passar por tramitação em Congresso, etc. Mas vejam que a medida é muito enérgica, muito forte. No nosso caso, até o momento, não precisamos, porque o município estava preparado, dentro da sua organização financeira e econômica, para cumprir com suas obrigações, no sentido de pagamento salarial e etc. Mas isso que o prefeito sinalizou é muito concreto, porque isso já aconteceu. ICMS, que é o nosso imposto maior, que a gente mais arrecada, previsto 100 mil, chega a 60. 58 mil. Aí vocês imaginem só,
como é que você espera, tem planejamento para X valor e recebe Y? Então você tem que se reinventar dentro desse processo. No momento em que a empresa diz Elite não vende, a gente deixa de arrecadar o imposto daquela mercadoria do consumo. Então é uma situação tão genérica, tão subjetiva. E que ocorreu tão rápido. Tão rápido, e a incerteza está batendo a porta. Acho que a palavra de honra ainda é incerteza, o futuro é incerto e a medida é precaução. Então, dentro do cenário da incerteza, vem a nossa resposta, que é a precaução. É o que Paula está fazendo cotidianamente, o que a vigilância epidemiológica está fazendo cotidianamente. E assim, vamos acompanhando as medidas e vamos vendo o que é ideal e o que nossa realidade permite fazer. Nós acreditamos em um futuro vindouro de paz, de tranquilidade, de saúde plena e, no momento, combater, prevenir e se cuidar. Muita restrição social no momento é a mais importante para que isso não se propague. E vocês, profissionais da imprensa, do comércio, parabéns pela iniciativa e a ajuda que vocês estão dando à população. Vocês não sabem o tamanho da importância de contar com órgãos de comunicação como vocês e informar cotidianamente que esses serviços estão suspensos, mas é por uma causa nobre, é por uma causa humanitária. A gente não quer viver o que a Itália está vivendo, em ter que desligar aparelhos, porque já não tem mais como cuidar de pessoas acima de 80 anos, estão deixando essas pessoas morrerem. A gente não quer isso para o nosso país e não quer isso em especial para a nossa cidade. Então, muito obrigado mesmo por essa colaboração, essa parceria que vocês estão estabelecendo com a saúde municipal, com o governo municipal. Hoje vai ser deliberado tudo, porque após essa coletiva, como nós já informamos, nós iremos nos reunir, o comitê que foi instituído pela portaria 002 da Secretaria de Saúde, que tem todas as entidades e órgãos. Nesse momento, a gente vai terminar o plano de contingenciamento. E lá, como eu já disse e reitero, lá vai estar claro, Secretaria de Saúde, quais providências para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, para o CAPS, Secretaria de Educação, a psicologia escolar, a parte da alimentação escolar, funcionários, setor de RH, setor de contabilidade, está especificado órgão a órgão da administração municipal como ele irá funcionar. Nós só não publicamos ainda, porque nós não sabemos se os outros grupos do comitê deliberaram, a exemplo das escolas particulares, as escolas estaduais, o próprio Sindicid, Câmara de Vereadores. A gente não está esperando que eles tragam essas informações complementares para que, junto ao que já está pronto da nossa parte de equipe, possa ser publicado. Então, hoje a gente delibera sobre tudo nesse sentido. Se os outros órgãos trouxerem, sim, porque de nossa parte está completa. Inclusive, se não trouxerem, nós vamos começar a publicar isoladamente, que a gente não pode esperar. E na portaria também dizia que nós tínhamos 48 horas para apresentar o plano de contingenciamento. Então, educação, saúde, assistência, segurança pública, infraestrutura, isso nós temos ciência que está pronto. Mas existem outras esferas que nós não temos essa competência de deliberar por elas. Entretenimento, imagem sensacional, informações diárias, olha só que legal. É um jeito novo de assistir TV, em casa ou na rua, tudo em HD. Fique ligadinho na programação, Sistema Baiano de Comunicação.